Boa noite, estamos começando o Momento Mulher, mas o Momento Mulher hoje está com muita alegria, porque hoje nós fizemos um especial para o Dia dos Pais. Então, mulherada, convida o esposo para estar junto com vocês assistindo, convida aí o pai de vocês para estar assistindo também. E hoje é Dia dos Pais e as mães assistirem junto o nosso programa, hein? Nosso programa hoje está maravilhoso, eu tenho 3 convidados pais. Nós falamos do assunto de ser pai, sobre como ser pai, o que é ser pai. Foi maravilhoso. E esses homens são falhos? São. Mas são exemplo para os filhos, são exemplo para a família, porque eles são guiados por Deus. Então, compartilhe o nosso programa, dê um joinha e eu tô aqui no sofá esperando você rapidinho, hein? Hoje, para começar o Momento Mulher, eu convidei o Jonas, meu esposo, que é pai do Simão Pedro e do João Augusto. Nós estamos comemorando o Dia dos Pais. E eu convidei esses 3 pais para estar aqui conosco. O Amadeu Ferk, que é esposo da Cristiane, pai do Renan, do Lucas e do Gabriel. Aposentado, né, na profissão, nascido em Itaú de Minas. O Tiago Santana, também é nosso convidado, esposo da Fabiana, pai da Ana Beatriz, da Ana Luísa, da Ana Rafaela e do Daniel, comerciante também aqui na nossa cidade, nascido em Itaú de Minas. Hoje é um dia especial, como nós vamos comemorar o Dia dos Pais, é um programa especial para todos os pais, né? E eu agradeço muito já a presença de vocês aqui, já de início já estou agradecendo. Então nós vamos começar agora, eu vou fazer algumas perguntas e vou direcionando para que cada um responda, né? Para a gente ter assim um diálogo legal. E eu queria começar perguntando se vocês sonhavam em ser pais na juventude. Lá na juventude de vocês, estavam brincando aqui, o Jonas falando que o Amadeu era o pai mais velho, o Jonas era o segundo e o Tiago era o mais novinho, né? Então nós vamos começar aqui, vamos começar lá no Tiago, no mais novinho. Vamos jogar a peteca para ele. E aí, Tiago, na sua juventude, você sonhava em ser pai? Sim, Sara. Eu sempre, desde a juventude, eu comecei a namorar muito novo, com 15 para 16 anos. Uhum. E tanto é que a minha namorada na juventude é minha esposa hoje, a gente tá faz 20 anos junto. E a gente sempre conversava, eu sempre gostei muito de criança, sempre tive muita atenção com criança. E a gente sempre conversava, ela sempre falava, você vai ser o pai dos meus filhos, porque eu vejo seu carinho com as crianças e admiro muito isso em você. E eu nunca nem falei sim nem não, mas eu sempre tive essa vontade no fundo do meu coração de ser pai. Eu fui pai aos 21 anos, de 20 para 21 anos. E é uma transformação na vida da gente, mas a gente já, eu principalmente eu e ela também, sempre teve vontade de ter filho. Nossa, que bom. E Amadeu? Bom, Sara, na minha juventude foi muito badalada, aproveitei muitas coisas, né? Me diverti bastante e sempre gostei de criança. E percebia também que sempre criança é o preenchimento do lar. Então eu sempre tive vontade de ter filho. De acordo com foi passando os tempos, conheci minha esposa, né, a Cristiane, que hoje já estamos casados há 30 anos. 30 anos casados. E através do nosso casamento nós tivemos 3 filhos, que é uma bênção de Deus para nós. E trouxe alegria para o nosso lar. E o Tiago ainda brincava, né, Tiago? Ainda vou ter mais filhos. Tem 4, ainda brincava que ia ter mais ainda. Ter mais. Jonas, e aí? Sara. Eu já sei, né? Mas então, tem que contar pra nós. Antes de te conhecer, eu nem pensava em filho, né? Em ser pai e tal. Uhum. Eu gostava muito do meu pai, né? De estar junto com o meu pai, né? Você sabe disso, né? Que eu tinha uma ligação muito grande com o meu pai, né? Mas pensar em ser pai, assim, não. Mas depois que eu te conheci, aí já começou, né? A gente já começou
veio no coração, né? A gente já começou a fazer certos planos, né, para o Sim. futuro e tal. Agora mesmo você estava me lembrando, né, a respeito daquela criança que a gente apadrinhou no orfanato. A gente quase adotou uma criança muito jovem, né? Eu com 19 namorava, anos, né? Quase para casar, quase que a gente já casou com um filho adotado. Filho adotado. Então, assim, sempre gostamos de criança, né? Tanto eu como você, né? E quando a gente preparou o nosso casamento, né? Que veio o Simão depois, né? Que a gente casou, foi um motivo de muita alegria, né? E logo o Juan, né? A gente ficou com 2 crianças em casa, né? Foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida, sabe? E assim, tentei passar, né? Para eles o máximo, né? Que pude, né? Quando era criança, né? E é muita alegria o filho, né? Lá em casa são 3 mulheres, então a mulher sempre é ligada ao pai, sempre está mais junto com o pai, mas espelha na mãe. E no caso de vocês homens, vocês se espelharam no pai de vocês? Muito, vixe. Meu pai é uma referência para mim até hoje, muito mesmo. Eu falo que Deus me presenteou com um pai excepcional. Meu pai, ele me ensinou desde pregar um prego até como conversar com as pessoas, como tratar as pessoas, honestidade, hombridade, tudo eu aprendi com meu pai. E você tem a profissão do seu pai? Eu tenho a profissão do meu pai. E aí, Amadeu, como que foi? Bom, eu espelho muito no meu pai. Meu pai, a vida nossa foi uma vida muito difícil, uma vida de luta, de batalha, né? Porque meu irmão mais velho, desde a infância dele, ele teve um problema de osteomielite, problema na perna. E eu era criança, né? E eu ficava muito com a minha irmã e com a minha avó, né? E minha mãe e meu pai levavam meu filho, meu irmão mais velho, né? Que é para fazer o tratamento, né? Em Ribeirão Preto. E nesse período, minha mãe conta, né? Que a gente passou muita dificuldade. E o meu pai nunca nos abandonou. Ele lutou, batalhou, sempre cuidou da família. Ele, por exemplo, ele saía, conta a história dele pra gente, ele saía, eu era criança, né? Ele saía de Itaú e ia trabalhar no Morro do Níquel. Naquela época não tinha transporte, ia de bicicleta para trabalhar lá. Depois ele ficou desempregado uns tempos e com o tratamento do meu irmão. Ele voltou para Itaú e logo ele arrumou serviço na Votorantim. Na época era Cimento Itaú, né? E trabalhou ali, pelejou. Foi um exemplo de pai. Sabia sempre que ele era de roça, não tinha estudo. Ele sempre sabia falar o sim para os filhos e o não também, né? De acordo com a limitação que a gente tinha. Então a gente teve um ensinamento muito grande pelo meu pai e do que é certo e do que é errado, né? Ele ensinou a gente a trabalhar, todos os 3 filhos depois e a minha irmã. Ele ensinou a gente a trabalhar e em tudo, né? Nós fizemos de tudo na vida. Deu de criança, deu de, vamos supor, no meu caso, de vender um picolé, de aprender lições para a gente aprender a dar valor na vida, dar valor no que é correto, né? E não tinha tempo, a gente não tinha tempo para desviar o pensamento para uma coisa errada, né? E esse tempo que a gente tinha era o quê? Tudo que a gente arrecadava ia para ajudar a nossa família. A minha mãe que fazia a separação ia para ajudar nas despesas. Cada um tinha o seu dinheirinho. Um plantava eucalipto, outro vendia limonada na fila de caminhão antigamente. E cada um, esses são os exemplos que eu estou dando, né? Um trabalhava em farmácia. Cada um fazia um pouquinho de cada para não sobrecarregar o pai da gente, que a gente sabia que o salário não era suficiente, a despesa era grande, né? E assim foi lutando, e onde hoje cada um tem o seu caráter, cada um tem sua visão e a sua ligação para poder passar para os filhos nossos, né?
o ensinamento que tivemos. A gente tem um diálogo, eu tenho um diálogo muito aberto com os 3 filhos meus, do que eu passei, saber falar para eles como que a vida é, e graças a Deus já tem 2 encaminhados e o terceiro está caminhando, né? Então foi muito bom. E aí, Jonas? Meu pai você conhece, né, Sara? Então, meu pai faleceu em 1998, né? 3 dias antes do nascimento do Simão, né? Depois. Depois, né? O Simão nasceu Até no o sábado. nascimento do Simão marcou muito nesse ponto, né? Foi. Porque foi aonde a família ali conseguiu ter uma força. Que o Simão nasceu numa sexta-feira e na segunda-feira meu sogro veio a falecer. Foi. Já estava no hospital, né? Então, meu pai, você sabe como que era a minha ligação com ele, né? É até difícil de falar, né? E eu tinha uma ligação muito grande com meu pai, né? Desde criança. Desde pequenininho, onde meu pai ia, eu ia junto. Eu pegava na minha mão, com 6 anos de idade, a gente já estava sempre junto, né? E assim, quando eu fui para adolescência, pré-adolescência, meu pai sempre foi referência para mim, né? Assim, a gente ia no campo de futebol junto ainda, né? Eu tinha uma ligação muito grande com meu pai. Meu pai era uma pessoa muito calada, né? Estilo Simão, né? O meu filho mais velho. Então, ele chegava, às vezes estava lá no quarto quietinho lá, né? Eu ia para lá, sentava com ele, a gente conversava muito tempo, né? Ele contava muitas histórias, né? Você mesmo viu, né? Às vezes você chegava lá, a Sara estava sentada lá, meu pai contando as histórias e tal. Era muito bom estar junto com ele, né? E sempre andei por vários caminhos, né? Depois, mas meu pai sempre foi referência para mim. Meu pai tinha um talento, né? Que eu tentei fazer isso. Nunca me bateu, não gritava com a gente, só que eu respeitava meu pai tremendamente, né? Assim, o jeito dele agir com a gente, ele fazia a gente respeitar ele, né? Então meu pai assim é uma pessoa assim que eu nunca assim eu evitava o máximo de falar alto com ele, sabe, né? E muito respeito, né? Ele passava pra gente e não era uma pessoa brava, né? Era muito calmo, né? Muito tranquilo. Então meu pai é referência pra mim a vida inteira, sabe? E às vezes eu sinto saudade dele, né? A Sara veio fazer isso. Vou lá no campo de futebol só para sentir assim aqueles momentos que a gente passou junto lá assim, né? Às vezes faço alguma coisa que a gente fazia junto, até escutar uma música, sabe? Assim, porque a saudade é grande, né? Mas eu sei que Deus está no comando de tudo, né? Então, né? E o tempo passou, né? Já faz o que? 24 anos, né? 24 anos. Sabe? Mas assim, realmente é uma referência na minha vida. Eu acho que a maior referência da minha vida, assim, para passar para os meus filhos, no meu dia a dia, entendeu? É meu pai. Queria acrescentar, sabe, Sara, a respeito do meu pai, ele cuidou de nós de todas as formas. Ele sempre foi batalhador, sabe? E o que eu tenho para falar que hoje eu tenho meus 2 pais. Meu pai está com 80, então tem o meu pai, né, que está com 88 anos, e tem minha mãe, que eu considero eles como os 2 fossem meus pais. É minha mãe, mas eu sei considerar como se fosse meu pai também, que sempre eles procuram, mesmo depois da gente casado, velho, né? Meu pai está com 88 anos, minha mãe 81, de bastante idade, né? E hoje eu e minha irmã e meus irmãos cuidando deles, né? Então é muito bom o ensinamento e o legado que ele deixou para nossas vidas, né? De sempre estar dialogando e conversando, mostrando o caminho que a gente seguir, né? E a gente conversa muito. Hoje nós cuidamos deles também, porque já está na certa idade, né? Então eu fico muito feliz por poder contar com eles até hoje, né? Sei que muitas pessoas hoje, nesse Dia dos Pais, não têm os seus pais, né?
Então, o que eu posso falar e deixar é que cada um tem um Pai maravilhoso, que é o nosso Deus. E Deus sabe todas as coisas nas nossas vidas. Sim. Então, nesse momento de essa lacuna de, vamos supor, saudades que as pessoas perderam seus pais, elas possam apegar o Pai principal, que é o nosso Deus. Porque esse Deus, ele é maravilhoso. Ele nos mostra coisas e nos acalma nesse momento, nessa solidão que fica, né? Essa lacuna aberta, né? Então, eu gostaria de falar para todos os pais que apegam com Deus, pois Deus é o nosso sustento em tudo. Ele é soberano, Ele nos acalma nas aflições, Ele cuida de cada um de nós. O homem tem muito isso, né, Sara? O pai como referência. É muito forte a presença do pai. Eu falo que depois que eu conheci o meu pai verdadeiro, que é Deus, eu melhorei muito. Mas se hoje eu sou o homem que eu sou, eu devo muito à criação que eu tive através do meu pai e da minha mãe. E honrar a Deus, que é um dos mandamentos, que é honrar pai e mãe, eu creio que é o que o Amadeu falou, que é a gente poder proporcionar a mesma criação que a gente teve pelos pais, que é cuidar dos pais, porque um dia eles vão precisar ser cuidados. O Jonas falou, ele já tinha me contado essa história lá na padaria, eu até chorei lá, que ele ia lá, perdeu o ônibus, e lá em Ribeirão ele estava, né, Jonas? E aquela correria e tudo, e a gente sente que o amor do filho pelo pai, que é o amor que o pai tem pelo filho, mas a gente só percebe isso quando a gente é pai. Só quando a gente é pai que a gente vai dar o verdadeiro valor nessa função que a gente exerce de pai, verdadeiramente. E eu falo assim, quando a gente conhece a Deus verdadeiramente, é que a gente dá mais valor, porque é um mandamento de Deus honrar pai e mãe. Honrar o pai e mãe. Então, é um privilégio de Deus para nós, né? Você ter o pai como referência. Como né? referência. E eu acho assim, que às vezes tem muito pai ausente, né? Às vezes o filho fica distante do filho, né? Mas nunca é tarde, né? Para você Restabelecer a união com o filho, né? E ser uma referência para o filho, né? Tanto o pai com o filho, tanto o filho com o pai. Filho com o pai, sim, né? Eu acho isso muito importante, porque isso a gente leva para a vida, né? Para a vida. Eu lembro do meu pai todo dia. Às vezes coisas que vai fazer em casa. Tudo que a gente vai fazer, a gente lembra. Não lembra? A gente vai mexer numa coisa, a gente lembra, nossa, meu pai que me ensinou isso, ou minha mãe que me ensinou isso. A gente fala pai, mas engloba né, a criação que a gente teve. Tudo que a gente vai fazer, às vezes eu tô cozinhando lá, eu lembro que a minha mãe me ensinou a picar cebola. Hoje eu sou um gastrônomo, cozinha profissional, eu exerço a profissão de comerciante, mas eu sou formado em gastronomia. E eu lembro que esse gostar de cozinhar, a minha mãe que me passou. Esse gostar de ferramenta, de que eu gosto também, que é um hobby, eu lembro que foi meu pai que me passou ensinando a serrar uma madeira ou pregar um prego, e é maravilhoso. Então, com relação à cozinha, eu gosto mais de cozinhar. Eu não gosto de fazer comida todo dia, assim, né? Sabe? Eu gosto de cozinhar uns negócios mais sofisticados e tal. Mas realmente é porque meu pai era cozinheiro. Meu pai, praticamente só meu pai que fazia comida em casa. Né? Então, assim, desde petitinho, assim, eu tava lá do lado dele, vendo o jeito que fazia, né? Aprendendo e tal, né? É isso mesmo. Agora, tirando assim, pai de vocês, o que é ser pai para cada um? Fala aí, Jonas. Tiago, começa no Tiago. Começar no Tiago. Ei, Tiago. Tiago, sempre o Tiago agora. Tá virado pra mim. Ai. Ser pai, Sara, é um presente que Deus dá pra gente. Eu vejo muitas pessoas não valorizando essa função que Deus deu, né? No Salmo 127 fala que são heranças do Senhor, presente do Senhor. Então a gente às vezes não valoriza. Eu não vou ser hipócrita falar que
no começo eu também não valorizava, porque o que acontece? A gente vê, quando a gente, antes da minha conversão, o homem é um pouco egoísta, às vezes. Ele pensa em si próprio, ele pensa na sua carreira, ele pensa, mas eu não estou feliz, mas não está bom para mim. E eu creio que o ser pai, ser mãe também, é se doar. É você deixar as suas vontades, as suas prioridades, sua, pessoal, para você focar tudo na criação de um filho. Eu lembro que antes da minha conversão, eu converti faz uns 8 anos mais ou menos, eu pensava muito nas minhas vontades, tipo assim, mas não tá bom para mim, mas eu não tô feliz. Aí um dia, no meu processo de conversão, Deus conversou comigo. Falou assim, não, mas a sua função é cuidar da sua família. Esse é o trabalho que eu te dei. E eu oro muito a Deus e peço força, sabedoria. Peço para que sejam realmente servos do Senhor. Porque no mundo que a gente está hoje não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. E tudo começa dentro de casa. A gente andou conversando domingo que vocês foram lá em casa, que o primeiro ministério que a gente tem é dentro da nossa casa. E a gente é sacerdote, o homem é sacerdote dentro de casa. O homem ele tem a responsabilidade de guiar a família no caminho do Senhor. E ser pai para mim é isso hoje, é ser o sacerdote dentro do meu lar, guiando meus filhos no caminho de Deus. É basicamente isso. E Amadeu, para você, quer ser pai? Ser pai para mim, Sara, eu acho assim, é um conjunto de objetivos, né? Em primeiro lugar que eu acho é a responsabilidade, que pesa muito. A responsabilidade em que sentido? Você orientar o seu filho para as coisas que vai vir para a realização deles. Porque a gente sabe que a gente tem que ensinar aos nossos filhos. Que a gente, cada dia, no mundo que estamos vivendo, as coisas estão mais difíceis, né? A Bíblia, claro, fala que o pai é o sacerdote do lar. E o pai tem que ensinar o caminho que os filhos têm que andar, né? Então, ser pai é um conjunto de responsabilidade muito grande. Que a gente tem que ensinar o caminho dos nossos filhos para eles fazer a realização pessoal deles. Que amanhã ou depois, na falta do pai da gente, ou da gente também, o filho pode andar com as suas próprias pernas, né? É poder ter a sua realização pessoal. Então, em todos os sentidos, é um conjunto de obras, né? Essas obras é a realização dele para poder um dia constituir uma família, um lar, de poder criar os seus filhos também, igual nós criamos os nossos filhos, né? Tudo debaixo da graça e da mão poderosa do nosso Deus. Então, ser pai é importantíssimo em todos os requisitos da nossa vida. É a realização pessoal, é o amor, saber falar o sim pro filho, saber falar o não, porque nunca vamos poder falar sempre sim, porque senão a gente sabe o que vai virar os filhos, né? A palavra não, às vezes, é uma palavra negativa que às vezes revolta os nossos filhos. Então nós temos que saber direcionar as coisas e colocar como se fosse numa balança, né? O ensinamento que nós temos que ter para eles. E o legado maior que podemos deixar para os nossos filhos é o quê? É o ensinamento. Ensinamento na parte de estudo, para ele poder andar com as suas pernas mais para frente, trabalho, né? Para ser uma pessoa, realizar os seus sonhos, e também na parte de amor. Por que eu falo amor? Amor é tudo. Ele une as pessoas, ele divulga a parte pessoal de cada um em termos de tratamento, né, das pessoas, que tem muitas pessoas que precisam
de um pai que às vezes não teve. Não teve porque eu até cito exemplo, tem pessoas que às vezes não tem tantos tipos de pessoas que às vezes não orientou o filho desde quando era criança, e muitos estão perdidos. Não passou aquela bagagem, né, de exemplo, para o filho estar sempre ali evoluindo. Então, ser pai é responsabilidade, ser pai é entrega, e ser pai é amor também. Jonas, para você, que é ser pai? Ser pai é um privilégio de Deus, né, Sandra? Eu acho que é um privilégio muito grande que Deus me deu, sabe? Os meus filhos, minha família, né? Porque é um pedaço da gente, né? A cada momento, assim, a cada dia, né? Você vê ele petitinho, né? Crescendo ali, aí você quer cuidar, né? Você quer fazer, você quer estar junto, né? Às vezes passar as coisas até que o pai da gente passou para eles, né? É uma coisa muito importante na vida do homem, eu acho, ser pai, né? Realmente é um privilégio de Deus. Salmo 103, no versículo 13, Deus fala: como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Deus colocou a função de pai, né, aqui na terra, para que nós tenhamos um exemplo, né? O ser humano tem um exemplo de que é ser um pai, né? E como que é para a gente entender um pouquinho do amor de Deus por nós, como pai, né? Um pai sempre visa cuidar de seus filhos e cada um tem uma forma externa de mostrar esse amor pelos filhos. Uns são mais carinhosos, outros são mais duros, né? Nas decisões, são mais assim, mais bravos, né? Mas todos eles querem o bem dos filhos, querem fazer o que é certo para o seu filho. Então eu vejo que aqui cada um de vocês tem uma personalidade, né? Cada um é um estilo de pai. Todos são falhos, né? A gente não pode falar assim, eu fui o pai perfeito. Não. Nós temos falhas, né? E Deus deixa esse exemplo a gente entender que você como pai, você vai ter falhas como pai. Mas o seu maior exemplo, aquele que você tem que seguir, é Deus. Ele é o pai perfeito, né? E quando a gente, igual o Amadeu falou perfeitamente, de Deus como Deus, ele como pai, a gente tem que se agarrar em Deus, segurar em Deus e seguir o exemplo do Senhor, né? E a gente sabe, mesmo com todas as falhas que os homens possam ter como pais, né? Deus dá a graça para que eles sejam pais, ele enche a aljava dos pais, né? E os abençoa com essa herança que é maravilhosa, né? Eu me perguntando uma vez durante a madrugada, né? Que eu trabalho de madrugada, aí eu tenho minhas conversas com Deus mais de madrugada. Meu Deus, mas por que o Senhor é pai e não mãe? A minha pergunta para Deus. E geralmente a gente tem um silêncio, né? A maioria das vezes é o silêncio. Aí esse dia, quando você me convidou para estar vindo aqui, Deus me respondeu essa pergunta. Deus é espírito, Deus não tem gênero, né? Mas o sentido de pai é fazer aquilo que tem que ser feito. O pai, ele faz aquilo que precisa ser feito independentemente das consequências, digamos assim. A gente vê a atitude de Deus Pai sacrificando o seu único filho em favor de nós. Então, ele fez aquilo que precisava ser feito. E o pai, na maioria das vezes, é assim. A mãe, às vezes, é um pouco mais coração, né? Ai, não, filho, não sei o que. O pai não. O pai vê no futuro que aquilo, às vezes, pode prejudicar o filho ou beneficiá-lo e faz aquilo que precisa ser feito. Ele age às vezes mais com a razão do que com o coração. Não que não tenha coração, mas às vezes é preciso deixar a emoção de lado e agir mais com a razão.
Então por isso que às vezes o pai é taxado de um pouco duro, um pouco mais firme, um pouco mais austero, por essa questão de fazer aquilo que precisa ser feito. Na E é o maioria que Deus das fez vezes, por nós. né? Na maioria das vezes o pai é mais firme mesmo. Já é também da nossa natureza, Da né? natureza do homem. Família. Vocês formaram família. A família toda formada, já os filhos, né? Vocês se sentem realizados como pais? Eu falo porque o Jonas está numa fase que os 2 filhos já não estão em casa, estão estudando fora. Então nós passamos pela síndrome do ninho vazio. O Amadeu já tem 2 filhos casados, bem dizer, o primeiro já casou e o segundo está casando agora e já está saindo de casa. O Tiago está ainda com 3 crianças e uma adolescente. Vocês se sentem realizados? Jonas, começar em você. Então, aí eu me sinto, né? Eu me sinto realizado, né? Desde que a gente casou, né? Já veio o Simão, né? E a nossa família sempre junto, né? A gente sempre foi unidos, né? E eu me sinto muito realizado. Isso foi muito importante na minha vida, né? É importante, né? A família. Eu acho que a família é a base de tudo, né? A família na sociedade é a base de tudo, né? Uma família, né? Vamos dizer, andando nos caminhos de Deus, né? Nos caminhos do Senhor, é muito importante para a sociedade, né? Eu acho que por isso também, às vezes a família é muito atacada também, né? Por causa dessa estrutura, né? Dessa base, né? A família é a base da sociedade, no meu ponto de vista. Concordo, Né? plenamente. Pode, Amadeu. Eu sinto realizado com meus filhos, com a minha família, né? Lá em casa, todo mundo, a gente sempre procurou ter um diálogo muito bom, um diálogo aberto entre mãe, pai e os filhos, né? Hoje, o Renan, meu filho mais velho, faz 11 anos que já mora fora, já é casado, né? Já está com a família dele, né? O Lucas vai casar agora, dia 2 de setembro. Inclusive, essa entrevista nossa aqui sobre o Dia dos Pais, lá em casa não tá fácil, porque o Lucas foi embora, né? Ontem, no dia de ontem ele foi embora para tentar sua vida lá fora, seu trabalho. Futuramente vai levar sua esposa também, né? E lá em casa agora ficou só o Gabriel. Minha casa começou cheia, fiz uma casa grande, 3 quartos, e hoje tem 2 quartos vazios, né? E ontem foi um dia muito tenso lá em casa, foi um dia de organização. A minha esposa estava separando as roupas do filho, né? Para poder ir embora, né? E a gente sempre gostou de sentar numa mesa, todo mundo reunido para almoçar, para jantar, né? E hoje estamos em 3, né? Então, mas eu falo para minha esposa que a nossa família é uma família bem realizada, porque eu sempre procurei ensinar meus filhos, né? E eles também, de acordo com que eles foram aprendendo, eles ensinam a mim e a minha esposa também. A gente sempre aprende com eles também. Sim. Que às vezes eles é um orientador para nós, né? Então, a minha família eu sinto totalmente realizado. Agora falta o Gabriel, né? Que estamos direcionando ele. E eu creio que o ano que vem ele vai embora também, porque vai para estudar. Esse ano ele tira o 3º ano, né, de colégio, Sara. E ele vai começar a participar individual, vai prestar vestibular e eu creio que vai embora também. E a casa que era grande para 3 pessoas, continua, 3 filhos, né? Continua sendo para 3 filhos, não. Agora vai ser para 5, né?
3 filhos vai ser para 5, porque hoje eu tenho 2 noras, que eu vou considerar elas como minhas filhas. Sim. Entendeu? Então, tá lá no mesmo local. Se um dia precisar voltar, as portas estão abertas, estão escancaradas, né? Para eles. Mas eu creio que o vínculo lá vai indo, caminhando, para quê? Para ficar eu e minha esposa, pelo que eu tô vendo, né? Mas a realização pessoal da gente vê é a felicidade dos nossos filhos, né? E eu fico feliz de ver que eles estão se realizando na vida, eles estão se tornando pessoas responsáveis, né? Que futuramente vai ter os seus filhos, vão ser pai também, né? E eu creio que a gente está deixando algo de positivo para eles, que eles possam seguir. Assim como eu aprendo muito com eles também, né? E eu louvo muito a Deus, porque os 3 filhos meus, a gente era católico, né? A gente não foi batizado na igreja evangélica. E a gente foi vendo as coisas que são erradas, né? Sem querer colocar a igreja no meio, mas a gente foi vendo dentro da Bíblia, que a Bíblia é clara, né? Do que é certo e o que é errado. Então, os 3 filhos meus, o Renan, o Lucas e o Gabriel, dentro do reino evangélico, eles são muito usados por Deus. O Renan, quando ele foi embora, ele teve as dificuldades dele, ele ficou um pouquinho separado, né? Do caminho do Senhor. Mas hoje, com a graça de Deus, ele voltou ao caminho do Senhor. A sua esposa também está no caminho de Deus. O Lucas, como todo mundo da igreja já conhece, né? A pessoa que ele é, e temência a Deus, né? A esposa dele também. E o Gabriel, eu fico muito agradecido com ele, porque hoje ele está, graças aos irmãos da igreja, ter dado força para ele, né? A gente vê o caminho que ele está seguindo. Hoje ele está tocando louvor, está aprendendo com os irmãos que estão ensinando ele, né? Eu tenho um exemplo, assim, quando ele começou, ele chegou para mim e falou assim: pai, eu queria tocar violão. Eu falei: filho, você pode tocar o violão? Ele falou: pai, mas como que eu vou tocar o violão se eu não tenho violão para tocar? Eu peguei e falei assim: ó, eu não vou comprar novo para você, eu vou dar as condições para você aprender. Aí eu comprei um violão até usado, reformado, sabe? E dei na mão dele. E paguei um curso para ele aprender a tocar, sabe? Só que aí, lá em casa, eu pude ver o trabalhar de Deus, como é maravilhoso. Como que realiza os sonhos no coração, tanto dele, né? O objetivo que ele tem de entregar, e da gente, porque com esse violão mesmo que eu dei para ele começou a dedicar no quartinho dele, tocando, né? E aí ele falou: pai, tô aprendendo bastante, né? E falta aprender mais ainda para Deus. Há um dia na igreja, ele assistindo o culto, e ele tava, quando a juventude tava tocando assim na camisa assim, o Marcos Neto viu e chegou nele e falou: você toca violão? Eu falei: toco. Aí fez o convite para ele, né? Aí a gente viu a necessidade de ampliar para ele, né? A gente deu um violãozinho melhor para ele, né? E hoje eu tenho visto a dedicação dele com os professores de música da igreja, né? O pessoal ensinando, ele está aprendendo para a honra e glória dele, né? E eu fico realizado, porque não dá tempo, sabe, Sara? Por que eu coloquei isso aí? Ele estando nesse meio, não dá tempo para ele estar, porque ele é jovem, em outros caminhos no mundo. Verdade. Então, onde eu sinto muito realizado com isso, porque ele tem feito, ele está agrupando com os adolescentes, com os jovens, não está dando tempo para ele pegar as coisas do mundo, por causa da idade, né? Além da gente orientar e de conversar, a gente está vendo que ele está num outro caminho diferente e tem dedicado para Deus. Então, nós sentimos realizados. E aí, Thiago?
3 crianças em casa. 3 crianças, uma adolescente. É uma realização, Sara, que a gente chora rindo. Chora de alegria, igual você falou, se sentir realizado, porque a gente não esperava ter 4 filhos. A gente ama criança. Você presenciou isso lá em casa, você foi lá domingo com o Jonas. E a gente ama criança, a gente não tem explicação. A Fabiana queria trabalhar com criança, você tem noção? E eu amo criança e eu vejo hoje meus filhos, principalmente no caminho do Senhor, igual a Ana Beatriz com 15 anos, frequenta a UPA, frequenta Ministério Jovem, eu falo para ela, filha, eu trago, eu busco, se tiver que pagar para ir em algum lugar, eu pago. Porque a gente vê o jeito que o mundo está hoje, sabe? Não existe outro caminho. É o caminho que é Jesus. Não existe. Eu fico tão triste de às vezes ver adolescentes na idade dela, às vezes até criança mesmo na idade da minha, mais depois dela que tem 8 anos vai fazer 9, tomando rumos completamente diferentes. Só que é pela graça e misericórdia de Deus. A gente é só instrumento na mão de Deus para a gente estar realizando a obra que é dele. A obra não é nossa, a obra é de Deus. E só agradecer a Deus. Eu falo para minha esposa, a gente passar o resto da vida da gente de joelho agradecendo não é o suficiente. É só agradecer e passar os exemplos, né? Continuar passando os exemplos. Não é só falar, porque se a gente só falar e não praticar, a gente está sendo hipócrita. Sim. A gente tem que praticar. Ah, mas o marido deve respeitar a esposa o marido. Mas só falar isso pro filho não basta. A gente tem que provar no dia a dia, convivendo, vivendo e mostrando. Ó, você viu eu gritando com a sua mãe? Igual às vezes eu vejo um deles gritando lá ou falando alguma coisa indevida. Aí eu dou exemplo meu com a mãe, que é o relacionamento maior lá em casa. Fala, você viu eu falando isso pra sua mãe? Você viu eu gritando com a sua mãe? Você viu eu encostando na sua mãe? Porque agora tá naquela época de descontar os pequenos, sabe? Aí um vai lá, dá um chute, aí o outro vai lá, porque tem. Verdade, é criança. Não é... Aí eu falo, você viu eu fazendo isso com a sua mãe? Você viu a sua mãe fazendo isso comigo? Então, isso na cabecinha deles vai vendo o que é um relacionamento saudável, que não é perfeito. Relacionamento perfeito é de Deus conosco, não é da gente com Deus, é Deus conosco. Aí eles vão vendo isso e a gente vai passando isso no dia a dia, vai conversando, vai auxiliando. É um aprendizado, um ensino, mas é mais um aprendizado do que ensino. O pai mais aprende com o filho do que ensina. A gente erra muito, eu falo para a Ana Beatriz, que é a mais velha. A gente vai errar muito mais com você porque você é a primeira. Tudo que a gente está passando com você, a gente nunca passou. Então, às vezes, você vê a gente fazendo uma coisa diferente com seus outros irmãos, não é que a gente castigou mais você ou pegou mais no seu pé, é porque a gente já viveu isso com você. Então, agora, com os outros, a gente vai ter algumas diferenças. E todos são diferentes, todos têm suas particularidades. Uma é mais, que a Ana Luísa, ela é mais, a gente chama ela de Juminha, porque ela é mais brabinha, ela é mais, sabe? Aí tem os outros dois que já parecem, eles acham que eles são irmãos gêmeos, que é a Ana Rafaela e o Daniel, que é a diferença de 1 ano e 9 meses. E já tem a Ana Beatriz, que a gente aprende ensinando. Aí às vezes eu sou meio duro com ela, eu falo assim, gente, será que eu tô cobrando demais? Porque ela é uma menina boa, estudiosa, responsável e e tá no caminho de Deus agora, assim, fervorosamente. Aí eu faço, não, mas às vezes eu tenho que ser mais leve. Segurar a rédea, soltar um pouquinho a rédea, desse jeito que a gente faz. Mas tudo debaixo do favor de Deus e orando e pedindo para nos dar sabedoria, que a sabedoria vem de Deus. Sim. E a gente vai errando, acertando e aprendendo. É desse jeito. Mas a satisfação que eu tenho no meu coração hoje de ver minha família saudável e abençoada por Deus, não tem dinheiro que pague. É um valor que eu costumo falar, até conversei com o Peca esse dia. Falei, Peca, o que tem valor não tem preço. E a família, ela tem que ser valorizada. É igual o Jonas falou, é a base. E é o que eles estão tentando destruir hoje, é a família.
porque eles sabem que a família é a instituição criada por Deus e é a base da sociedade. É a base da sociedade, com certeza. E eles querem destruir isso. A gente, como cristão, temente a Deus, a gente não pode deixar isso acontecer. Porque se acabar a família, acabou tudo. E eu tô lembrando aqui do meu pai essa semana, ele falando comigo lá em casa, ele falou a respeito disso, de satisfação, de realização. Ele falou pra mim assim, ó, eu não quero presente no Dia dos Pais, não quero presente de jeito nenhum. Tá cheio de camisa no meu guarda-roupa, eu nem uso, tá tudo guardado lá, eu não quero mais nada não. Eu já sou realizado porque eu já tenho minhas 3 filhas encaminhadas. Já tá cada uma no seu lar, cada uma na sua profissão, então eu estou muito feliz e satisfeita. Eu só quero amor e carinho. Então eu admiro demais meu pai e eu fiquei muito agradecida assim de ver ele falar isso e saber que hoje ele está tranquilo, está realizado, e saber que eu e minhas irmãs estamos bem, cada uma seguiu o seu caminho na sua profissão, com a sua família. Então eu sinto muito feliz e realizada com meu pai. Ô Sara, eu vou fazer uma revelação aqui que muitas mães não sabem, mas não sei se os 2 pais vão concordar comigo. O pai, no Dia dos Pais, todo mundo acha assim, eu não vou dar um presente pro meu pai. O pai, ele quer a família bem. Gente, não preocupe em dar presente. Sabe o que agrada o pai? Um almoço dia de domingo em família, em paz. Amém. Uma Coca-Cola gelada, uma carne assada, com gás gelado. Agora, a mãe, às vezes você não dá presente, ela até faz um bico, porque já tem aquele costume, que é a tradição. Mas o pai, eu falo, às vezes a minha esposa, mas o que nós vai dar presente? Gente, eu olho hoje a minha família, eu olho meus filhos crescendo, do jeito que eles estão crescendo, é o meu presente. É a minha satisfação, a minha alegria. E o homem não dá tanta importância pro Dia dos Pais como a mãe dá. Porque tem essa tradição, tem essa, entendeu? Mas é um dia importante, mas a importância que o pai dá é para a família estar saudável. Essa é a importância que o pai dá. E agora, pra gente finalizar, eu tenho um recadinho para cada um de vocês. Oi, pai. Olha eu aqui. Tô passando rapidinho pra, em nome de todos nós, desejar um feliz Dia dos Pais, dizer que nós te admiramos muito, agradecer por tudo que o Senhor faz por nós. O Senhor é um pai incrível e nós te amamos muito. Deus continue abençoando muito a vida do Senhor. Saiba que o legado que o Senhor está deixando com nós, de honestidade, amor, humildade, paz, e nos ajudando a trilhar os caminhos do Senhor, é a coisa mais linda. Nós não poderíamos pedir por nada melhor. Te amamos muito. Beijão, fique com Deus. Que isso? Eu tô querendo chorar no teatro, agora minha vez. Agora é o Lucas, o Amadeu. Meu pai representa na minha vida um presente de Deus para mim. Representa o cuidado de Deus comigo e eu sou muito grato ao Senhor por tê-lo como meu pai. Sempre foi um pai amoroso, um pai presente, um pai cuidadoso. E agora que eu estou em breve começando a minha família, eu espero um dia ser um bom pai assim como ele foi para mim. Eu sou muito grato por tê-lo como meu pai. Te amo muito, pai. Te amo também. Eu não choro. Pois eu mando, tá? O Deus vai derreter ali. E o Juan, o Jonas. Primeiramente eu queria agradecer ao meu pai, porque ele abdicou de várias coisas por mim, pelo meu irmão, pela minha mãe. E sem ele a gente não ia ter chegado onde a gente chegou, com certeza. Eu queria falar que ele ensinou a gente a ter caráter, a ter dignidade, a ter respeito, a correr atrás do que é nosso. E sem ele a gente não ia saber o que é o significado de família, né? E é isso. Quero agradecer por ele ser quem ele é mesmo. E feliz Dia dos Pais. Eu amo demais meus filhos, né?
Tem que segurar muito aqui. Ó, agradeço, irmãos, a presença de todos vocês aqui. Obrigado. Que Deus abençoe Pelo a vida de convite. cada um de vocês como pais. São pais maravilhosos, né? Nosso Deus perfeito, que é o nosso Pai, Ele é exemplo para cada um de vocês, isso é bem visível, né? Cada um com a sua particularidade, fazendo aquilo que Deus colocou no coração para estar cuidando dos filhos, educando, e isso é maravilhoso, né? Então, muito obrigado, parabéns a vocês por todos os dias que vocês são pais, não só pelo domingo, que cada um aí fique com esse exemplo, que pai não é só nesse domingo, pai é todos os dias. Reconcilie com seu pai, vai lá, dá um abraço nele, dá um beijo forte nele quando você pode, né? Pai também tá emburrado com o filho, perdoa seu filho, ele tá crescendo, né? Tá desenvolvendo, tá caminhando. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Obrigado, viu, irmãos? E agradecer a nossas auxiliadoras também, né, Sara? Que sem elas, nós não seríamos o pai que a gente é, que são as nossas esposas. Que dia após dia estão moldando o nosso caráter como pai. Isso aí é essencial. Tá caminhando com a Tá gente, caminhando né? com a gente, lado a lado. Com a gente. E um abraço pro Simão, abraço pro Juan. Eu amo muito vocês, viu? Papai, ó, tá aqui no coração, vocês dois, viu? Todo dia. Quero só, terminando, agradecer por esse momento aqui, por essa oportunidade. Quero agradecer a todas as pessoas que diretamente e indiretamente estão envolvidas com meus filhos, que são os professores, que são as pessoas que estão ajudando a formação dos meus filhos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Agradecer, no caso aqui, ao Jarle por esse momento, de estar aqui se dispondo, né? Nesse momento aqui. E eu sei que ele também tem disposto, está disponível, né? Para ajudar o meu filho Gabriel na questão de músicas para a igreja, ao Marquinhos Neto e a todas as pessoas que somam direta e indiretamente para poder ajudar. E que Deus sabe todas as coisas e Deus possa, no fundo, estar compensando a cada um. Amém? Nunca duvide da presença de Deus na sua vida. Boa noite.